Olá, pessoal. Bem-vindos, ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. Vinícius, um grande amigo também. Ele é médico, ele é gastro, formado pela USP, gastroenterologista. Isso, acertou. Que é um parente, normalmente fala só gastro, né? Então, para quem não sabe, eu sou o professor Vanks Leandro e esse podcast aqui tem o objetivo então, de ajudar você a lidar melhor com a ansiedade. Então, Dr. Vinícius... Inclusive, gente, eu vou parar de chamar ele Dr. Vinícius por dois motivos. Primeiro, porque ele é meu amigo, que a gente fez faculdade junto. Eu não fiz medicina, eu fazia administração e ele medicina. E a gente saía junto, né, na época da faculdade. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, hoje ele atende a minha sogra, atende a minha esposa, atende a minha filha. Então, assim, para mim é um dos melhores gastros que tem, além de eu confiar, obviamente, né? Tem um dos melhores gastros aqui de Brasília. Depois vai passar os contatos dele para também poder ser consultado lá por ele. Mas hoje a gente vai falar então sobre essa questão, então, o que eu imagino. Antes se apresente, Dr. Vinícius. Vinícius Pimentel, gastro, formado pela UNB, fiz gastro na USP, Ribeirão Preto. Voltei para Brasília para trabalhar. A gente já se conhece há muitos anos. Tenho um irmão administrador também, então gosto também muito do tema. E aí quando o Vanks me chamou para falar sobre ansiedade, além de ser muito ansioso, eu atendo muitos ansiosos. Então, para mim, o convite casou muito bem. Qual o principal sintoma que a pessoa vem lá quando está ansioso? Assim, o cara chega ansiosão, assim, nervoso. Esse é um dos grandes problemas da ansiedade. A ansiedade, ela não tem o sintoma. Então, a ansiedade, ela geralmente envolve uma série de sintomas e a gente geralmente espera que os sintomas estejam relacionados com a nossa mente. Não necessariamente a pessoa vai sentir, vai perceber a mente ansiosa, a mente acelerada. Então, o gastro entra muito nesse trabalho, porque muitos dos sintomas vêm e se apresentam no trato digestivo. A gente chama multifatorial, né? Ele é multifatorial e os sintomas geralmente se enquadram com uma síndrome. Há vários sintomas que vão poder estar relacionados com a ansiedade. O que me vem à cabeça logo de cara, que até a gente conversou sobre isso, são três coisas, né? Que é o camarada ele ter gastrite, ou ele ter refluxo, ou ter o intestino irritado, alguma coisa assim. Sim, são várias manifestações e aí a gente vê esôfago, estômago e o principal hoje que a gente conversa e fala muito com os pacientes, o intestino. O intestino hoje é disparado o órgão onde a gente mais concentra a nossa atenção quando a gente vê e conversa com alguém que tem muita ansiedade. Porque o intestino ele participa na origem da doença e muitas vezes como também o foco onde vão acontecer muitos dos sintomas. Então, o intestino delgado é um órgão de bastante relevância e importância quando a gente fala sobre ansiedade. Cara, interessante. Eu lembro com uma consulta que eu fiz contigo lá um tempo atrás, você falou, eu acho que é legal o pessoal ter essa, eu queria entender de novo até que você comentou, que diz que quando está se formando o intestino, é a mesma... As mesmas células que formam o cérebro. A origem embrionária de cérebro e intestino é comum e muito relacionada. Então, intestino e cérebro vão manter por toda a vida da pessoa uma relação muito íntima. Eles têm formação embriológica muito próxima e são tecidos que se diferenciam, mas eles guardam essa comunicação entre eles. E a gente não pode esquecer também que quem alimenta todo o nosso corpo e quem alimenta principalmente o cérebro e quem vai receber tudo da nossa alimentação é o intestino. Então, o intestino ele tem um papel primordial no entendimento da ansiedade e também no tratamento da ansiedade. Cara, que interessante. Então, assim, que nem você comentou, então a pessoa ela tem que tratar, obviamente, a cabeça dela, a saúde mental, essas coisas todas que a gente está acostumado, mas também tem que tratar, então, o intestino, né? Assim, ter essa atenção. Agora, a pergunta que eu até fiz para Amanda, que é psicóloga, que acho que é uma pergunta comum, assim, cara, qual que é o limiar? Como é que eu consigo identificar que eu estou com um problema? Que às vezes, sei lá, toda semana eu tenho alguma, como a gente está falando com o médico, né? Toda semana, sei lá, eu tenho diarreia, por exemplo, sabe? Isso é normal, não é normal? Ou quantos dias a pessoa tem que ter? Ou então, sei lá, 5 dias, a gente sempre procura um número, né? Assim, 5 dias de refluxo, então tem um problema? Sobre o intestino, assim, uma informação simples que dá para a gente entender mais fácil. O intestino humano ele pode funcionar uma vez por dia, ele pode funcionar uma vez a cada 3 dias, ele pode funcionar 3 vezes... Uma vez a cada 3 dias? Tá de sacanagem. Pode funcionar 3 vezes num dia só e todos são
compatíveis com normalidade. Então, o normal é que o intestino possa funcionar em até 3 dias ou até 3 vezes por dia. Mas o que vai chamar atenção, e aí entra a nossa parte como médico, são sintomas associados. Então, uma pessoa cujo intestino funciona todo dia, mas dói, tem incômodo, sente muitos gases. O aspecto das fezes é também muito importante. Eu sei que não é um tema que todo mundo se interessa, mas para o gastro isso é muito interessante e importante. Então, a forma como as fezes saem, o sintoma que ele sente também na região anal podem nos ajudar também a entender se tem alguma coisa errada e também se tem algum elemento anormal. Então, presença de sangue, presença de muco. Então, tem alguns sintomas que vão ajudar a gente a entender que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Mas, basicamente, o paciente vai perceber que algo não está legal. E aí ele precisa da nossa ajuda para tentar entender o que não está legal e se realmente aquilo é doença ou, basicamente, também, que acontece muito, algum hábito que não está tão bem ajustado que a gente precisa reconsiderar. Cara, agora tem. A gente está falando de ansiedade, né? Pano de fundo, mas existe também a pessoa que, quando ela nem chega ansiosa, ela chega na boa, se ela está com algum problema que ela identifica e tal, chega aí e você passa um tratamento lá para ela qualquer. Aí ela fica ansiosa por conta do tratamento? Tipo assim, fica agoniada de ter que cumprir aquele. Se a gente está falando de um ansioso, o ansioso ele provavelmente ele vai hiperreagir com quase toda a forma como você fala, um tratamento que você prescreve. Então, a característica maior da ansiedade é o quê? Essa antecipação. Então, sim, o ansioso ele vai sempre hiperreagir. Seja hiperreagir não necessariamente, mas ele vai ter sempre uma tendência de hiperreagir a um tratamento, a uma recomendação. E você falou uma coisa interessante. A pessoa chega lá e se sente muito bem e não consegue perceber. Essa é uma das características maiores também da ansiedade. O mau funcionamento cerebral que a ansiedade faz com que a pessoa tenha pouca autopercepção. O ansioso ele está preocupado com a guerra de Israel, ele está preocupado com a guerra da Rússia, ele está preocupado com o marido que tem hábitos ruins, mas às vezes é aquela esposa que não está percebendo, que não está cuidando da saúde, não está fazendo atividade física e que às vezes está num momento de extrema ansiedade, mas não percebe que está. E a gente às vezes vai perceber isso quando? Quando vai fazer um exame endoscópico. Então você cede e a pessoa não ceda. A pessoa não consegue relaxar, ela não consegue Olha que coisa, descansar. nem com droga, né? Com Nem com remédio. medicação. Ela toma uma medicação para descansar e durante o exame ela hiperreage. Você precisa usar muita medicação para ela sedar. É uma pessoa que não descansa. E aí você vai perceber isso onde? Também no sono. É um sono de má qualidade, pouco repousante. A pessoa deita, fica 8 horas deitada, mas acorda, desperta muitas vezes. Então tem várias características do dia a dia dela que já estão dando sinais de que o cérebro dela não descansa, mas às vezes ela ainda não percebe. Caramba, cara. É muito interessante esses pontos aí E é de. muito interessante esse ponto que você falou do estar de boa. Uma das perguntas que às vezes a gente faz é como é que você se sente, como é que você está? E muitas das vezes a resposta vem, eu estou tranquilo. E isso você está falando às vezes de uma mãe de família com um filho adolescente ou um pai que trabalha numa multinacional, que viaja muito. A vida dessa pessoa pode até estar muito tranquila, como você falou, uma pessoa que às vezes consegue lidar bem com todos os estímulos que ela tem, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a pessoa só não percebe que a vida dela está agitada, que ela tem tido uma rotina estressante e cansativa, mas às vezes ela não tem essa autopercepção. Tanto que no método, né, do livro lá, do método Reequilibre, o primeiro passo, a parte um, na verdade não são passos que eu coloquei lá, coloquei várias, como o livro é para ansioso, o que eu fiz? Eu coloquei, o método tem 7 partes, não são passos, que o camarada, quando ele dá a recomendação, ele folhear o livro, escolher uma parte e atacar aquela parte. Então ele pode começar pela parte 3, 7, tanto faz. Entendeu? Então, assim. Isso é muito bom para o ansioso. Exatamente. Já começa casando muito bem com o perfil do paciente. Exatamente. Da pessoa, porque. Pra ele não ter essa agonia, porque o cara fica, não, 1, 2, 3, 4, ele tem que ficar seguindo na ordem, já dá uma paranoia e o cara já fica ansioso já, né? Então. Mas a parte 1 do método é justamente reconhecer o problema, que tem a ver com o que você comentou. Então, um problema usual do ansioso é que ele não se reconhece, né? Ele tá, tipo, acostumado a lidar com aquela situação lá, e às vezes o cara tem de novo algum problema gastro, alguma coisa, ela, não, cara, isso é normal, é porque minha vida é acelerada. Aí o cara fica naquela coisa e está acostumado a estar mal, né? E faz parte da doença. Então, a
falha, a dificuldade de autorreconhecimento faz parte esse giro tão intenso do cérebro, faz com que ele tenha pouco tempo e pouca disponibilidade de parar para se auto-perceber. E geralmente esse corpo está dando muitos sinais, ele já vem manifestando, mas o HD central ele não pode parar para se perceber, ele tem que executar mais uma coisa, ele tem que fazer mais alguma coisa, ele não pode parar para ficar se percebendo. E geralmente o ansioso não vai parar, por exemplo, para meditar, para rezar, e seria aquele momento que ele poderia parar um pouco para ter um método de concentração ou de respiração para se perceber. Cara, muito interessante. Deixa eu mudar só um pouquinho o assunto, que a gente até conversou aqui fora, que eu queria falar aqui para todo mundo, em relação às dietas. Que hoje em dia, então, assim, tem dieta de tudo quanto é jeito e tal, e isso impacta diretamente na tua área de atuação aí, que é a gastro. Então, assim, aí eu comentei contigo que eu faço jejum, por exemplo, aquele jejum intermitente, então às vezes eu fico, naturalmente eu fico 16 horas sem comer, para mim virou rotina e tal, e eu voltei de viagem agora, então eu fiz logo para dar uma zerada, assim, que eu, obviamente nas férias você dá uma relaxada, assim, né? Então eu fiz logo um jejum de 24 horas também, para dar uma, digamos, uma zeradinha, assim, e eu retomar os 16 por... E para mim foi super bem, e eu tive acompanhamento médico também, eu não fiz aleatório, tive uma médica, eu me acompanhei e tal, poder fazer o jejum. Então, mas independente do jejum, não, eu queria que você comentasse sobre as dietas e, de novo, uma relação com a ansiedade das pessoas de terem um corpo legal e por aí, vai, né? Claro. O jejum, ele foi o que você me passou, né? Você falou do seu jejum e na hora eu já te falei, mas o sucesso do seu jejum tem a ver com a sua disciplina. A capacidade sua de, depois de fazer tantas horas de jejum, de se alimentar bem, então, às vezes a gente foca muito no período de jejum. O período de jejum ele é interessante, demais, inclusive para o corpo humano. Mas o seu corpo tem necessidades, ele tem alguns elementos que precisam entrar. Então, se na quebra do jejum não entrarem muitas fibras, proteínas, minerais, o seu corpo vai naturalmente, vitaminas, seu corpo vai sentir falta e vai requerer essa ingestão. Então, o sucesso do seu jejum tem muito a ver com a sua disciplina em seguir aquilo que for orientado. Porque às vezes a pessoa começa a fazer jejum por conta própria e não se atenta, por exemplo, com a quebra do jejum, que é fundamental. Não se pode alimentar com alimento que tenha, por exemplo, e essa é uma informação que até eu queria pedir para quem está assistindo, é básico. Tem que saber sobre, por exemplo, índice glicêmico dos alimentos. Eu tenho que saber quanto de açúcar todo alimento me entrega. Se eu não sei índice glicêmico, como é que eu vou fazer um jejum de boa qualidade? Se eu quebrar um jejum desses que você fez de 24 horas, com um alimento com índice glicêmico moderado a alto... Aí o cara vai e quebra com uma tapioca com suco de laranja. Uma super tapioca com suco de laranja. Aí ele até pode botar um peito de frango, um tomate, mas o excesso de açúcar que ele ingeriu naquela refeição vai dar um pico de insulina que não vai ser interessante. E demora um tempão ainda, né? Aí vem um outro problema. Pico muito alto de glicemia leva a pico muito alto de insulina, que faz o quê? Queda abrupta de glicemia. Fome, vontade de comer carboidrato de novo. Então, a disciplina no comer, não é fácil, mas ela é importante. Mas chega muita gente ansiosa, assim, com dieta, querendo emagrecer. Demais. É o que mais tem. Esse é outro problema do ansioso, né? O ansioso, ele quer soluções rápidas. Ele quer resolver tudo muito rápido. E quase sempre o que ele precisa fazer envolve disciplina. É disciplina no comer, disciplina para rezar ou meditar, disciplina com sono, horário de sono. Estava explicando isso para minha filha. Minha filha 02 hoje estava questionando que ela tem que acordar cedo. Então eu falei, filha, mas o seu horário de sono muda o seu jeito de acordar. Se você deita muito tarde e quer acordar mais tarde, a qualidade do seu sono vai mudar um pouco. Então você tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar. Na maioria das vezes, numas viagens, num período de férias não, mas na rotina do dia a dia é bom para o seu cérebro. Eu estava até lendo alguma coisa, não lembro o que eu estava lendo, mas o camarada falando da importância do sono, né? E da evolução do homem. Quando ele um livro que chama... vou lembrar o nome do livro, mas alguma coisa de sono, o nome do livro. Famoso fora do Brasil. Eu acho que até aqui também famosinho.
mas ele falando da nossa evolução, né? A evolução do homem e falando do sono. Falou, cara, se o sono não fosse importante, imagina, quando a gente está dormindo, imagina antigamente, milhões de anos atrás, quando a gente está dormindo, o homem está completamente indefeso. Né? Chegar um predador ali, uma onça, sei lá o quê, ou um inimigo também te matar, entendeu? Mesmo assim, a evolução preservou o sono. Então, ele é tão importante, cara, de um dia, 24 horas, a gente passa um terço, em tese, dormindo ali, ou seja, indefeso. Né? E não é tempo perdido. E não é tempo perdido, que eu reorganizo o cérebro, uma porrada de coisa, né, cara? Então, o sono é muito importante, né, para controlar a ansiedade, que a gente tá com, mas também comentar regular várias funções do corpo, né? Várias das funções. E aí, falando mais da gastro, da minha área, até para eu não passar como psiquiatra nem psicólogo, que eu não sou, mas as doenças digestivas, elas acontecem muito por causa desse pouco cuidado, dessa falta de disciplina alimentar, de atividade física, qualidade do que a gente vai comer. E principalmente, eu acho que o enfoque que é importante demais em alimentação é a gente tirar um pouco aquela visão de limitar, de restringir. Eu como bem porque eu não como fritura, eu como bem porque eu não como carne vermelha. Não, o nosso corpo ele tem necessidades. Então eu tenho que atender às necessidades para que eu possa dizer que sim, a minha dieta está com qualidade. Então, e duas coisas que se ficar isso já fica muita coisa falando de ansiedade: proteína e fibra. Então, se a gente tiver uma preocupação maior com ingestão de proteína e com ingestão de fibra, a gente consegue melhorar muito essa dieta pensando em ansiedade. Legal. Cara, eu posso entrar num tema polêmico? Você Eu tava pensando aqui, no vegano, sabe? Bom, só duas considerações. Primeiro, o vegano, as pessoas que eu conheço que são veganas, são pessoas já naturalmente ansiosas e estressadas, que ela é tanto não pode e tem que ficar vendo tudo, assim, sabe? Ela já vive num... como você falou, a ansiedade é um estado permanente de alerta que a pessoa fica ali, né? E preocupada com... Será que eu tô comendo bem? Será que eu tô comendo mal? Tá? Então, o vegano tem essa preocupação, os que eu conheço, já elevada, acima do normal, sabe? Que se foi feito assim, se foi feito assado, tal, não sei o quê. Fora que, aí quando olha a dieta em si, já é uma dieta super, assim, cheia de regra para ser seguido, né? Então, na minha opinião, na minha visão, o vegano ele já tem uma propensão, óbvio, isso aqui é totalmente achismo, eu não conheço pelo menos estudo nenhum, mas o vegano ele é ansioso. Ele naturalmente é uma pessoa que tem uma preocupação muito acima da média com um aspecto da vida dele, que é a alimentação. Então, é uma pessoa que tem uma tendência maior de ter essa preocupação, por exemplo, acabar virando, trazer um pouco de ansiedade para a vida dele. Uma obsessão, né? Pode se tornar. Então, aí ainda vem as outras doenças que podem estar relacionadas, inclusive, com essa preocupação excessiva. Então, a ansiedade é você antecipar, mas se eu faço isso excessivamente, isso pode virar e pode até repercutir com condutas, pensamentos obsessivos ou condutas ou atos compulsivos. A gente vê muito em consultório veganos. Os veganos eles têm essa preocupação. Isso para a gente, como gastro, é bom. É uma pessoa que preocupa, que pensa em alimentação. Isso é interessante. Só que muitas vezes, e a gente tem muito essa pessoa que adere ao veganismo, e por ter aderido ao veganismo, ela já considera que, em termos de alimentação, ela cumpriu tudo o que ela precisa. E não é verdade. Se ela não atender às necessidades do corpo dela, mesmo sendo vegana, eu não como carne vermelha, eu não como ovo, mas se ela não ingere aquilo que ela precisa, e o vegano quase sempre vai faltar o quê? E é uma vitamina que só tem fonte animal, B12. Então, todo vegano tem que ter orientação porque ele precisa necessariamente repor B12. Não há B12 em alimentos de origem vegetal exclusivamente. Então, ele precisa dessa orientação, desse acompanhamento. E a gente vê muito, isso aí já é uma experiência de consultório, vegano com problema metabólico. Que hoje eu acho que o principal o gastro ele atende muito doença digestiva, mas a parte de metabolismo e a parte de doenças como diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto. E a gente vê muito vegano com resistência à insulina, vegano com pré-diabetes. Que coisa, né, cara? Que não é um negócio que a gente imagina. A gente imagina uma pessoa que, pelo contrário, que come pra caramba, que tem uma diabetes, assim. Óbvio que... Porque nós temos alimentos de origem vegetal e frutas também que têm índice glicêmico alto.
Então, o vegano também pode ter um consumo excessivo de carboidrato com pouca fibra. E aí vai ter repercussão também na saúde dele. Então, é um assunto interessantíssimo, assim, o veganismo, o vegetarianismo, mas em geral requer também acompanhamento e consultoria, principalmente com o nutricionista, porque tem muito detalhe da dieta que às vezes vai faltar algum elemento e a pessoa às vezes já acha que faz tudo muito bem e pode ser que um nutricionista vá ajudar. Cara, e é muito senso comum, digamos assim, que é errado, né? Assim, quando a gente fala de alimentação, que eu lembro, e quando eu comecei a fazer jejum, né, já tô há quase eu tô um ano, não, eu bati o recorde aqui, eu tô 252 dias direto, praticamente um ano, né, fazendo jejum. E eu percebi que o negócio é um assunto tabu, sabe? É que nem você falar de política, é você falar que não, eu faço jejum. Cara, tem gente que, sabe, é impressionante. Ou então assim, eu não quero, Eu tenho um viés que eu sou muito católico, então eu sou apaixonado por. Eu acho que o jejum é o máximo do seu autocontrole e a alimentação dá muito prazer, né? Então você conseguir controlar o prazer alimentar é um exercício de disciplina absurdo. é, Então, não, o jejum é maravilhoso, então, sempre. mas é um tabu quando você fala que não come, que assim, eu estou sem comer, se eu pegar aqui agora, só para vocês terem ideia, ó, se eu pegar aqui agora, aqui ó, estou há 15 horas e 40 minutos sem comer, entendeu? Tem gente que fala, nossa, como você tá 15 horas e 40 minutos sem comer, e pior, quando sair daqui, eu ainda vou fazer mais algumas gravações, depois vou malhar. Como é que você malha desse jeito? Não sei o quê. Eu falei, cara, se eu comer, é pior no meu caso, entendeu? Pelo menos para mim. Por causa do seu controle e da disciplina que você fez com o seu corpo. Não, o jejum ele é uma marca de quem consegue já viver uma certa disciplina. Disciplinar a alimentação é muito difícil. Então, mas eu lembro quando eu comentei, por exemplo, na minha família e com alguns amigos, eu falei, cara, o suco é muito ruim. Entendeu? Cara, imagina, você fala que o suco é como. Você aí pega a garrafa lá e vê que o suco é 100% fruto. Eu falei, justo aí, esse é o problema. Que, pô, e Não, não quero, não, quantas laranjas tem não aí? quero entrar em rota de conflito com nenhuma empresa, mas a gente tem, por exemplo, o suco de ovo integral, Isso, que é nossa. açúcar. Mas aí a gente também tem que ficar atento, esperto com o que a indústria. Então você vai ver em todos esses produtos o quê? Sem adição de açúcar. Então, o fato de não ter açúcar adicionado não quer dizer que aquele alimento não seja um alimento rico em açúcar. Exato. Então, suco de uva integral é um alimento açúcar em grande quantidade, com índice glicêmico muito alto. Ah, então quer dizer que uva não é. Não, uva é maravilhoso. É, Uva você pode, mas o suco da uva ele vai concentrar muito açúcar. como a fruta, né? Pega um cacho lá e come o cacho inteirinho. Se Faz for o caso. diferença, faz É diferença. muito diferente. Chupar laranja. Chupar Exatamente. laranja é diferente de você tomar o suco da laranja. Exato. É isso. E tem muita coisa de alimentação, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar também. Então, apesar da gente falar muito de alimentação, eu tenho uma nutricionista que me orienta. Então, eu sou gastro, eu trabalho com alimentação, mas uma nutricionista, isso tem um estudo que aponta Que legal. qual é a importância de você ter uma nutricionista. Se eu tiver só uma dieta orientada, isso vai me trazer o mesmo resultado de eu ter um acompanhamento com a nutricionista? Faz toda a diferença. Eu tenho uma pessoa para que eu tenho que Cara, entregar agora, resultado. isso é muito legal que você falou, porque imagina, você é médico, é gastro, e você procurou ajuda de um nutricionista. E procurou outras ajudas também. Então, assim, isso é interessante que às vezes a pessoa não é nada, tipo, na área de saúde, entendeu? A pessoa acha que não precisa de ajuda de Não. psicólogo, de terapeuta, de gastro, de. Eu, no momento, não estou fazendo terapia, mas eu fiz 4 anos seguidos, parei por um tempo, vou voltar. É isso, a gente precisa de. O ser humano, em geral, ele funciona melhor com ajuda. Com E ajuda. esse estudo ele provou isso. A figura do nutricionista ao seu lado vai te fazer ter mais propensão, mais vontade de entregar um resultado. Eu ter uma dieta orientada e sem ninguém para eu ter que dar um feedback, a chance de eu ter sucesso é menor. É possível, mas é um pouco menor. É mais difícil caminhar sozinho. Sem dúvida nenhuma. Não, legal. Vinícius, a gente está chegando no fim. Eu acho que o papo foi muito. Não, passou rápido, né? Para mim, assim, o pessoal avisou que Muito rápido. que tá acabando. Eu falei, putz, porque, sim, para mim, um indicador de que foi bom, de que você está vivendo um momento bom, é quando você perde a noção do tempo, né? Que o tempo passa
Assim, então, pô, foi excelente. Eu aprendi coisa pra caramba, sempre aprendo contigo, né? Eu tava comentando contigo antes, assim, a minha mudança de hábito alimentar e de saúde, então, praticar exercício diariamente que eu faço. Então, eu malho todo dia, né? Todo dia. É raro quando, dos 7 dias da semana, normalmente eu malho 6. Assim, mas normalmente eu faço uns 7 dias ali, eventualmente eu pulo domingo, porque é mais difícil quando a família, né? Mas a minha alimentação e tudo mais, tudo começou na consulta que eu fui contigo. E nem foi eu, né? Na verdade, eu fui levar minha esposa, a gente começou a conversar e tal, e caiu a ficha, assim, pelas coisas que você disse ali na hora, muito práticas, muito próximas de mim. Eu falei, cara, realmente eu tenho que cuidar da minha saúde. Aí comecei, fui contratei nutricionista, além de ter ido em você também, aí contratei uma outra médica lá que era especialista em jejum, que era o que eu queria fazer. Entendeu? Pô, mudei completamente. Tudo começou contigo, né? Com o papo ali. Porque já tinha uma semente plantada, você já tinha essa vontade, e aquela conversa fez despertar, né? Mas é fundamental, eu acho, esse cuidado que a gente tem que ter de ter ajuda. Não faz, o ser humano ele funciona melhor com ajuda. Nutricionista, psicólogo, eventualmente um sintoma digestivo que está incomodando mais, procura a gente, o gastro, mas ter ajuda acho que sempre nos auxilia nessa Ter caminhada. ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. E para mim eu tô assustado também, o tempo passou muito rápido. Porra, rápido demais, cara. É porque foi bom. Bom, para encerrar aqui, queria que você desse seus contatos, como é que o pessoal te acha, para eventualmente ter uma consulta contigo também, e Tá. você dar uma palavra final aí pro pessoal. Eu sou médico do Corpo de Bombeiros, lá eu não posso atender público externo, mas eu trabalho também na Uniprocto, que é aqui no final das Açul. O telefone lá é 3361-2100. Também vocês acham na internet, Uniprocto, é uma clínica de proctologia e gastro. E estamos aí para ajudar quem pedir ajuda, a gente tá aí para isso. Não, vai estar as informações também embaixo do Claro. vídeo e tal. E, bom, queria agradecer mais uma vez a sua participação. A conversa contigo é sempre muito agradável. Além de ser médico muito bom, você é gente boa, cara. Mais de 20 anos de riso com o Vanx. O Vanx é riso garantido. Então, assim, gente, queria agradecer então vocês, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui com o Vinícius. Procure ele, então peça ajuda. Não é a primeira pessoa que eu trago aqui que fala da necessidade de você procurar ajuda especializada, não custa nada, é sempre melhor. A gente, como você comentou, né, assim, você ter uma outra pessoa tendo um olhar diferente te ajuda a sair de onde você está, né? Às vezes é uma besteirinha que a pessoa fala que liga aquela luz e você consegue fazer aquela mudança que você sempre quis fazer e nunca teve força para poder fazer, né? Se você achar esse conteúdo útil, compartilhe com alguém, siga o canal, dê o like para ajudar com o algoritmo e vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.